Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade 2 da página 259, noções básicas de geomorfologia. E o que nós vamos estudar? O relevo. O relevo é entendido como uma forma adquirida pela crosta terrestre. Essas formas de relevo são montanhas, planícies, planaltos e depressão. Então, essa estrutura que nós vemos, tanto da planície quanto do planalto, quanto da depressão, nós chamamos de modelagem da Terra. É a forma que nós vamos ver a Terra. Então, a forma que nós vemos a Terra é a forma de definir um tipo de relevo para ela, certo? Então, nós podemos definir o relevo como um conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. Então, a crosta terrestre é a camada onde nós estamos da Terra. Só que ela sofre uma interferência, por isso que ela se modifica, que são interferências internas e externas, que elas são chamadas da seguinte forma: agentes endógenos do relevo são aqueles de dentro para fora. Então, está dentro da Terra e sai da Terra e modifica a estrutura da Terra. Quais são esses agentes? O que ocorre? Então, é o vulcanismo, o abalo sísmico, o movimento das placas tectônicas e os vulcões. A Terra também ela tem um agente chamado agente exógenos do relevo. Quais são eles? Aqueles que agem de fora da Terra para dentro e vai modificar a crosta terrestre, que são, as atividades humanas, como eu falei numa aula anterior, com relação à mineração, que desestrutura, Fica lá cavucando a terra e vai desestruturando todo esse solo, e essa desestrutura do solo vai modificando a crosta terrestre. A chuva, o vento, a geleira, o clima, tudo isso altera de fora para dentro. Choveu muito, vai desestruturar a crosta terrestre? Vai, porque a terra ela vai se aprofundando cada vez mais, estruturando o solo. Então, tem um lado positivo e um negativo, tanto dos agentes endógenos como dos exógenos, tá? Tanto a ação de dentro para fora quanto a ação de fora para dentro transforma a estrutura do solo. E essa estrutura, ela vai se transformando de que forma? Dos tipos de relevo. Então, para cada tipo de ação de agente do relevo, temos um relevo final. Então, essa transformação toda que a Terra passou através dos agentes endógenos e exógenos formou uma estrutura de relevo, podendo ser uma planície, um planalto, uma montanha ou uma depressão. Então, aqui no início, lá na página 259, tá vendo aqui a página 259, nós vamos falar das montanhas, que são relevos resultantes do movimento das placas tectônicas. No encontro entre duas placas que acaba elevando a superfície no decorrer de milhares de anos e formando as estruturas montanhosas. Também podemos destacar as montanhas de formações menos comuns, como as por vulcões. Então aqui nós temos, conforme as placas elas vão se movimentando, ela vai alterando a estrutura do solo. Esse solo, lógico que não é de um dia para o outro, é milhares de anos. Esse solo vai se romper e vai aumentando, como se fosse acumulando aqui um montoado de terra, formando então aí uma montanha. Pode ocorrer também dessa montanha se formar e abrir. E quando ela abre, ela forma então aqui um vulcão. Também causado pelo movimento das placas, Quando eu tenho um vulcão, quando eu tenho um encontro dessas placas. As depressões. Olha essa estrutura de relevo, gente. Dá uma olhadinha, ó. Ela é toda serradinha. Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Parece um zigue-zague, Na rua mesmo, quando a gente está passando de carro, não tem a lombada, a pessoa fala que é uma depressão. Por quê? Ela sobe e desce. Então, essa é a estrutura de uma depressão. Ela é caracterizada por planos rebaixados,
consideradas de menores altitudes, encontradas no planeta, de 100 a 500 metros, formadas principalmente pelo fenômeno da erosão. Há duas classificações quanto a esse tipo de relevo. Depressão absoluta, então é esse desenho primeiro, que é uma depressão absoluta. Aquela que está situada abaixo do nível do mar. Então, ela está abaixo do nível do mar? Sim, ó. E a depressão relativa, que ela está acima do nível do mar, ó. Eu tenho uma abaixo e tenho aqui uma acima do nível do mar. Mais abaixo eu tenho as planícies, tá? As planícies designam as superfícies planas de baixa altitude, de até 100 metros, formada por rochas sedimentares. Nelas predomina o processo de sedimentação. Estão localizadas sempre às margens do curso d'água, podendo ser classificadas como costeiras ou litorâneas, quando próxima do mar, fluvial quando próxima dos rios e lacustre quando próxima dos lagos. Então, as planícies nós vamos encontrar sempre próximo de água, que nem um rio. Abaixo do rio, a formação abaixo do rio é uma planície, né, que parece uma bacia para comportar toda essa água que está abaixo. Então, nós damos uma definição de planície. E qual é a definição do planalto? O planalto, ou platos, designam a superfície planas, com elevadas altitudes, acima de 300 metros, caracterizadas marcantes que os diferem da planície. Neles predomina o processo de erosão. Há 3 tipos de planaltos: sedimentares, então são aqueles que são formados por rochas sedimentares, os cristalinos, que são formados por rochas cristalinas, e basálticos, formados por rochas vulcânicas. Aí nós temos um desenho representando então o planalto. Perceba que nós temos todos, nesse desenho aqui, nós temos todos os tipos de estrutura de relevo, né, de formação de relevo. Só que as construções das casas, elas estão aonde? Nos planaltos e em algumas partes das planícies, mas a maioria nós temos então no planalto, tá? E aí vem um textinho para construir o conhecimento, tá? O texto vai falar da Cordilheira dos Andes, da altura da cordilheira e onde ficam as cordilheiras dos Andes. Então, nós vamos ler esse texto, vamos analisar o mapa físico da América para entender melhor esse texto. E em seguida, vamos responder, tá, os exercícios propostos na aula, que são 3 exercícios, certo? Aí, mais à frente, nós temos mais um texto para leitura. E novamente, depois da leitura, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, o texto vai falar sobre a ação da água na estrutura do relevo. E aí vem mais um textinho para leitura. Então, nós vamos fazer bastante leitura nessa aula, tá? Essa leitura vai ser uma leitura compartilhada e depois eu vou formalizando a leitura com vocês. Mais um texto para um momento leitura, que vai falar sobre os impactos ambientais da mineração do meio ambiente. Aí, o que vai falar sobre esses impactos ambientais? Sobre os agentes, que tipo de agente que é esse? Os exógenos, né? Que é a alteração do homem, a alteração que o homem faz na estrutura do solo, que modifica esse solo. E aí vem mais uma atividade para ampliar o conhecimento e nós finalizamos essa aula. E claro, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês na aula. Tchau, tchau e até a próxima aula.